Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado e feliz. No programa de hoje nós vamos comentar do mercado da soja lá nos Estados Unidos, que apresenta vários desafios naquele país. Você vai ver que crescem os protestos do setor agropecuário. Primeiro foi na Europa, e que ainda não terminou, e agora é na Índia, e a situação naquele país está ficando crítica. Você vai ver que o mercado de máquinas e implementos agrícolas no Brasil está apresentando sinais de perdas. Você vai ver que o setor leite na Argentina está vivendo uma das piores crises da sua história. Vou conversar com Lohane Ferreira Silva. Ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar da mais importante commodity agrícola do mundo, que é a soja. Vamos comentar do mercado de ovos, que está em franca ascensão. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de protestos do setor agropecuário. Primeiro foi na Europa e que ainda não terminou, e agora na Índia. A situação naquele país está ficando crítica. O indiano Jagmeet Singh Dhaliwal, líder agrícola, revelou que o governo da Índia propôs assegurar preços mínimos de venda para leguminosas, milho e algodão em meio a protestos de agricultores. Os agricultores que se opõem a reformas agrícolas controversas pediram 2 dias para discutir a proposta com outras organizações sindicais. Enquanto isso, o governo analisa as demais demandas dos agricultores discutidas em uma reunião que se estendeu até a madrugada do último domingo. Caso as exigências não sejam atendidas, os agricultores planejam retomar uma marcha em direção à capital indiana, ameaçando iniciar o movimento já agora nesta semana. Já começou, mas vai intensificar. Essa ação representa a continuidade dos protestos, destacando as preocupações dos agricultores em relação às políticas agrícolas do governo indiano. Milhares de agricultores iniciaram uma marcha agora na semana passada, partindo dos estados de Haryana e Punjab, em direção a Nova Delhi, para apresentar reivindicações ao governo. O protesto foi enfrentado por autoridades desde o início. Os confrontos em Haryana, envolvendo barreiras e gás lacrimogêneo. Organizados por vários sindicatos, os agricultores demandam a garantia legal de preços mínimos de venda, para proteger o valor das culturas diante das flutuações do mercado. E agora vamos comentar do mercado de máquinas e implementos agrícolas aqui no Brasil. De acordo com os dados que já foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, a ABMAQ, foi o segundo ano consecutivo de perdas nas vendas no país. Em 2022, os fabricantes registraram um faturamento 6,9% menor em relação ao ano anterior. Os números revelam uma diminuição tanto nas vendas internas quanto externas de tratores e colheitadeiras. No mercado internacional, após um vigoroso retorno pós-pandemia no segundo semestre de 2021, as demandas começaram a perder força ao longo de 2022, impactando as cotações das commodities. A percepção dos resultados negativos no mercado nacional começou a ser sentida em novembro de 2022. Programas como Moderfrota, do Plano Safra 22-23, demonstraram sinais de esgotamento dos recursos, afetando as vendas. 3 fatores principais contribuíram para a queda nos negócios no ano passado, conforme foi apontado pela pesquisa da ABMAQ. Aumento na taxa de juros impulsionada pela Selic,
a preferência dos agricultores por créditos pré-fixados em prazos mais longos e a escassez de recursos do Plano Safra 23-24 para atender às demandas com taxas de juros adequadas. A conjuntura persiste neste ano, com taxa de juros elevadas e uma queda nas cotações de importantes commodities agrícolas. E isso reflete diretamente na renda dos produtores e também nos investimentos no setor de máquinas agrícolas. As vendas de tratores e colheitadeiras estão intimamente ligadas ao desempenho do mercado de produtos agrícolas. E agora vou comentar do setor leite, só que lá na Argentina, que está vivendo uma das piores crises da sua história. A produção de leite e de seus subprodutos está passando por outro período tempestuoso e o aumento dos custos de produção em um contexto de inflação implacável. E isso está causando uma preocupação entre os participantes desse segmento lá na Argentina. Nesse sentido, as fazendas leiteiras acabam de encerrar um de seus piores anos e a perspectiva para este ano agora, 2024, é de uma grande crise à macroeconomia não se ajustar e desacelerar o aumento dos insumos e o valor da mão de obra. Ao mesmo tempo, as empresas enfrentam uma discussão salarial que ganha cada vez mais força e não faltam conflitos internos devido a variáveis como a intervenção sindical e uma crise financeira que também é consequência do declínio comercial que o setor vem sofrendo há pelo menos uma década. E nesse sentido, a empresa La Lácteo e também a empresa Sancor, com suas respectivas nuances, e são dois exemplos emblemáticos das vicissitudes que agitam as águas no campo da produção de lácteos da Argentina. As fazendas leiteiras acabaram de encerrar 2023 com um dos piores resultados dos últimos anos. De acordo com um relatório do Observatório da Cadeia Láctea Argentina, as fazendas leiteiras fecharam o ano com uma perda total de 62 bilhões de pesos. Isso significa 74,6 milhões de dólares de prejuízo. Devido aos fatores adversos e situações sofridas em 2023, a produção fechou o ano com 11,3 bilhões de litros, 2% abaixo de 2022, com um dezembro que caiu 7,7% em relação ao mês anterior. Assim, janeiro começou claramente abaixo do ano passado e ainda há 2 meses de acentuada queda sazonal. E agora vamos comentar do mercado da soja, só que lá nos Estados Unidos, que está apresentando vários desafios aos produtores daquele país. O Fórum Anual de Perspectivas Agrícolas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, indicou que o mercado de soja dos Estados Unidos está atualmente diante de desafios significativos, conforme já foi revelado pelos últimos dados fornecidos pela TF Agroeconômica. 3 fatores essenciais emergem dessas informações, fornecendo insights sobre a trajetória recente desse setor crucial. As exportações de soja americanas apresentaram um desempenho aquém do esperado, conforme evidenciado nos dados semanais de vendas de exportação. Durante a semana encerrada em 8 de fevereiro, as vendas totalizaram 353 mil toneladas para entrega em 23-24 e 24 mil toneladas para entrega em 24-25. Este valor representa uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior.
o USDA manteve em 8,4 milhões de toneladas de grãos não expedidos registrados, permanecendo 28% abaixo do ano anterior. E essa tendência abaixo das expectativas levanta preocupações sobre o impacto nos preços e no equilíbrio do mercado global de soja. A indústria de esmagamento de soja americana, ela enfrenta uma redução notável. De acordo com os dados da Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosa, o esmagamento de soja diminuiu basicamente 5% no mês de janeiro. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado de ovos, que está em franca ascensão, e eu vou conversar com Lohane Ferreira Silva. Ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar da mais importante commodity agrícola do mundo, que é a soja. Nós voltamos já, é um minuto só. Sexta-feira tá aí, junto com ela, Jornal do Meio-Dia. É informação com credibilidade, se liga. Sexta-feira é dia do quadro INSS. Se você tem dúvida sobre pensão, aposentadoria e outros benefícios da Previdência Social, mande mensagem para o 629-8519-7000. Eu, Luciana Finrold, conto com a sua audiência e também participação. 985197000 é o nosso WhatsApp. De segunda a sexta, na melhor rádio, tem sorteio de kit churrasco todo dia. Promoção Chama pro Churras 99,5 FM. São kits completos com picanha, linguiça, asinha de frango e pão de alho. Promoção Chama pro Churras 99,5 FM. Chama pro Churras! A gente ouve porque gosta. Oferecimento, agora sua recarga TIM vira bebida gelada no app Zé Delivery. Recarregue agora. Mentes brilhantes. O amanhã é agora. Vestibular 2024 Unievangélica. Inscreva-se. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo, o tempo todo com você. Domingo às 9 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui na TV Serra Dourada com o maior realizador de sonhos do Brasil, Real Cap. Realizando sonhos, mudando vidas. Real Cap, a marca da sorte. Ô mãe, o que é arteria pulmonar? Não sei. No lugar onde eu nasci, eu tinha tempo de sonhar, só que eu não tinha condição. Então eu sempre cutucava minha mãe. Eu falava, mãe, eu quero estudar, eu quero ir pra cidade. Minha mãe de criação queria que eu fosse professora. Eu falei, não, eu não quero ser professora, eu quero ser enfermeira. Se não fosse o FIES, eu não estaria aqui hoje contando a minha história. Meu pai adoeceu, veio a pandemia, por isso que eu deixei de pagar o FIES. Quando eu soube da renegociação, foi maravilhoso. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Quantos carrinhos por aí não existem, né? Não é só eu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu peço muito daqueles que me seguem. As pessoas lá fora querem definir todos nós pelo nosso passado. Essa é a saudação judaica tradicional para vocês. Mas fazemos as coisas diferente por causa dele. Me conte a sua história. Por que eu? Quando você estava no seu pior momento e estava sozinho, eu vi você. Eu preciso que me ajudem a mostrar o caminho. O que estamos fazendo aqui vai durar por gerações. Nós tivemos sorte, irmão. Não foi sorte. Ele nos escolheu. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta
e você vai ver que o mercado de ovos de galinha está em franca ascensão. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, informou agora que no mês de janeiro, as exportações brasileiras de ovos, considerando os in natura e processados, atingiram as maiores vendas externas, registradas pela última vez em agosto do ano passado. Segundo dados que foram coletados pela Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, o impulso veio principalmente das compras dos Emirados Árabes Unidos, o qual no último mês adquiriu aproximadamente 4 vezes mais do que no mês de dezembro do ano passado. Ainda de acordo com dados da SECEX, foram embarcadas pelo Brasil, agora no mês de janeiro, 1.900 toneladas de ovos para consumo, um volume 104% superior ao do mesmo mês anterior e 86% acima do registrado no mesmo período de 2023. No mercado interno, os preços dos ovos subiram na última semana, refletindo uma maior procura, devido ao recebimento de salários e também a proximidade, já a quaresma que está acontecendo, que é um período tradicionalmente marcado pelo aquecimento da demanda. Pelo menos é o que afirmam os pesquisadores do CEPEA. E agora vamos falar do mercado do leite aqui no Brasil. Bom, o mercado do leite brasileiro no ano passado, por incrível que pareça, nós estivemos aí diante de um dos mais desafiadores para a pecuária leiteira, foi o ano passado. Nos últimos meses de 2022 foi observado os maiores patamares de preços do leite pago ao produtor. E com isso, nós começamos 2023 com as cotações em patamares acima do registrado em anos anteriores. A primeira metade do ano, ela foi marcada por uma menor produção, o que colaborou para o cenário de alta nos preços. Porém, mesmo estando em um momento sazonal de produção menor no inverno, junho e julho, em que normalmente observamos recuperação de preços, as cotações ao produtor começaram a cair em plena entre-safra. E o aumento na disponibilidade interna do leite, via importações, foi o principal motivo da pressão sobre os preços ao mesmo tempo. A produção no campo começou a reagir gradativamente, com as margens melhores ao produtor, ou seja, menor custo de produção, corroborando para a pressão de baixa. E agora eu vou conversar com Lohane Ferreira Silva. A Lohane, ela é analista da Pátria Agronegócios e hoje nós vamos falar da mais importante commodity agrícola do mundo, que é a soja. Lohane, bom dia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Tony, eu que agradeço pelo convite, é sempre muito bom estar aqui, estou muito bem, e você? Estamos levando a vida, viu? Preocupado demais, não só com a economia brasileira, com a situação que o país vive, que não é das melhores, e também preocupado com a situação, basicamente, do mundo. O mundo parece que está começando a entrar em ebulição. Nós estamos tendo eventos agropecuários na Europa, nós estamos tendo eventos na China, na Índia, que a turma lá também resolveu protestar, os produtores rurais, e também na República Tcheca. A coisa lá está começando a ferver. E isso tudo preocupa o andamento econômico, social e produtivo do mundo, né? Exatamente. E a soja está aí, deixando produtores preocupadíssimos, e tem muita gente que a gente já sabe não está dormindo direito à noite com essa situação do preço da soja. Tá feia a coisa, não tá? Tá complicada. E realmente, como dormir à noite, né? O produtor que investe tanto, e agora chega aí, a gente, na hora da colheita, na hora de vender, preços baixíssimos, não tem nada contribuído, viu, para o bolso do produtor. E a gente começa a observar também que não é só aqui. Os Estados Unidos é um grande produtor de soja também, e lá já teve inclusive uma reunião, agora esses últimos 15 dias, e nessa reunião foi debatido custos de produção que estão muito altos, e isso também está prejudicando
o setor produtivo de lá. Nisso não é bom, é péssimo isso para o planeta. E nós estamos vendo a China também pisando no freio, né? Sim, na semana anterior a gente tivemos lá nos Estados Unidos o Outlook Forum, que é um fórum muito importante, que ele traz dados agora do plantio da nova safra dos Estados Unidos. Eles trouxeram dados de que nessa nova safra a intenção é que haja um maior plantio de soja e uma redução na área de milho. Então isso preocupa muito o mercado, a gente tem os custos, né? Também a gente tem a questão da China. A economia da China, ela voltou agora recentemente de um feriado, que terminou na quinta-feira, feriado do Ano Novo Lunar, e praticamente voltou ao mercado ontem. Então ela está mais comedida, a demanda está um pouco mais enfraquecida, mas a gente espera que nas próximas semanas, nos próximos meses, devido à falta de compras que eles não fizeram, eles estão cobertos até março. Mas a partir de abril eles necessitam de novas compras para cobrir ali a sua demanda. Então a gente espera que pelo menos a China comece a melhorar a partir das próximas semanas. E uma coisa que eu venho observando no mercado, principalmente o mercado chinês, que é basicamente o maior consumidor, né? O que está acontecendo? Eles estão assim, é como se a gente sempre comprasse de 3, 4 produtores, nós, pessoas comuns. E aí você chega num e fala assim, escuta, rapaz, eu estou achando seu preço meio caro, não dá para você fazer mais barato, não. A própria China está pressionando para o preço cair. E isso a gente observa na carne bovina, na carne suína, na tonelada da soja, do milho. E isso está acontecendo, não está? Eles estão começando a pisar em quem está vendendo para eles. Porque eles, como maiores compradores, a gente que é o maior vendedor, você quer vender pelo maior preço possível. E a coisa parece que está tomando um rumo diferenciado, né? Sim, exatamente. E atualmente também, o preço da soja brasileira é o mais barato do mercado. Como a gente já entra na colheita, né, então a soja estadunidense perde toda a sua competitividade, agora a soja brasileira está muito barata. E eles estão comprando. Então, quanto mais barato para eles, melhor. E o produtor só vai ficando para trás nisso. E é por isso que a gente tem conversado aí com muita gente, tem muita gente preocupada, principalmente em questão da gestão da sua propriedade. Esse é um ponto fundamental que você tem que passar a observar agora. E isso vale para a soja, o milho, o boi e o leite. Quer dizer, hoje nós temos que ter uma boa calculadora, um bom pedaço de papel e uma caneta para poder escrever, porque a coisa está começando a tomar um rumo diferenciado em relação a produzir. Parece que até alguns anos atrás a gente ia produzindo, ia no bolo e estava tudo certo e vai indo. Só que as coisas agora estão tomando um rumo diferenciado, né? Sim, antigamente, né, tempos atrás, a gente ia levando, chegava no final, estava tudo certo. É. Só que agora não, a gente tem que ter todo um controle, seja naquele caderninho que carrega no dia a dia, através de planilhas, tem que ter um controle da sua propriedade, porque o produtor, ele é um empresário. A sua lavoura é o seu negócio, a gente não pode deixar isso como se fosse qualquer coisa, porque não é. Não é não. Bom, e sem falar que eu sempre digo aqui, a gente trabalha numa empresa a céu aberto, que a gente depende lá do famoso São Pedro, né? Que se não chover na hora certa, não fizer sol na hora certa, as coisas complicam para a atividade, para a nossa atividade. E um outro ponto que a gente vem observando, o pessoal da Pátria já está com a gente aqui já há algum tempo, é uma baita de uma empresa séria que trabalha com bolsa, que trabalha com, vamos dizer assim, com gestão na sua propriedade, dando dicas, dando informações importantes para você conduzir o seu negócio. A própria Lohane falou, de algum tempo para cá tem aumentado muito, né, as pessoas pedindo informação, e nós aqui no programa falamos demais isso. Procure uma pessoa que conheça do setor, não só do mercado goiano, brasileiro, como em nível mundial. Isso é muito importante, porque a soja que você produz, o leite que você produz, a carne que você produz, você não sabe nem para onde está indo. E pode ter certeza absoluta, a maioria das vezes está indo para fora, está indo para outros países. E se você não tiver uma ideia de como a coisa está andando em outros mercados, pode ter certeza, vai ficar ruim para o seu lado, né, Lohane? Sim, e no caso da soja, né, quem precifica a soja é Chicago, é a Bolsa dos Estados Unidos. Então, isso tem toda uma influência. Se o produtor não conhece isso, e é muito complicado, a gente sabe que está o dia a dia na lida, na colheita, no plantio, é difícil ele ficar a par de todas as informações do mercado. Então, é muito importante ter
pessoas de confiança, pessoas que vão trazer informações fundamentadas, não é só aquele achismo, porque isso também pode prejudicar o produtor. Claro que pode, ué. Esse achismo, é ele que derruba a gente. Eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai... Não, a gente não acha nada, nós temos que ir atrás de números. Como é que está a situação lá na Europa, como é que está a situação nos Estados Unidos, na China. Hoje, se a gente não tiver esse balizamento, pode ter certeza, é prejuízo na certa. E eu vou dar mais uma dica aqui para você. Você que não está acostumado, às vezes, a trabalhar com bolsa, mercado futuro, seria interessante você começar a bater nessa tecla. Vai atrás de quem conhece o mercado, de quem sabe como é que vai estar daqui 3, 4, 5 meses. Não é que sabe, pelo menos tem uma visão de como vai estar o mercado, porque está mudando de semana para semana, a coisa muda, né? Sim, dia após dia. Na verdade, né, hora após hora, o mercado já está se movimentando, vai mudando. E tem muito produtor que tem compromisso agora nos próximos meses. Tem que vender a sua soja, tem que vender o milho. Então, está num preço baixo, a gente entende ele. Então, ele tem que ir para outra ponta. Vamos para a ponta financeira, vamos buscar outras formas de ganhar também. É verdade. Você tocou num ponto muito interessante. Parece que terminou agora, semana passada, o Ano Novo Chinês, né? O Ano Novo Lunar, né? Sim. E realmente a China ficou fora do mercado. E ficando fora do mercado, parece que não, mas dá uma bagunçada geral no planeta. Então, o que vai acontecer agora? Aquilo que a Lohane disse. A China vai voltar às compras. Pode ter certeza absoluta. Então, você que é produtor rural, estava na hora, ou já passou da hora um pouquinho, de travar o seu produto que você ainda tem. Travar esse produto na bolsa. Quer milho, quer soja, a própria carne, o próprio arroba do boi. Então, procure trabalhar dentro desse contexto de mercado para não ter surpresas futuras, né, Lohane? Sim, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que olhar para as duas pontas, porque as informações de mercado é muito fácil da gente compreender. A questão é na hora de acertar a hora certa de entrar no mercado, porque tem um custo para isso. Então, o produtor tem que acertar esse momento, é como a gente tem que acertar o olho da mosca. A gente tem que saber a hora certa de entrar para o produtor também não perder. E nós estamos aí numa situação delicada. A safrinha, ninguém sabe se vai ter, se não vai ter, muita gente em dúvida, muitas incertezas dentro do mercado brasileiro, principalmente com esse ano que nós passamos aí, com essa condição climática basicamente aí que atrapalhou a vida de muita gente. Bom, Lohane Ferreira Silva, analista da Pátria Agronegócios, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-la aqui. E eu espero que você venha mais vezes no nosso programa, ok? Eu que agradeço, Soninha. Sempre que já estamos aqui, também estamos à disposição de toda a sua audiência para entender melhor. E você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo, saber como é que está o mercado, entre em contato com o pessoal da Pátria Agronegócio e você vai ficar sabendo aí como é que está a coisa em Goiás, no Brasil e também no mundo. Bom, e o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: somos donos dos nossos atos, mas não donos de nossos sentimentos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.